Estou voltando a gravação aqui porque caiu a gravação aqui. Caiu a gravação aqui. Eu não sei porque do nada aqui deu alguma falha aqui. Caiu a gravação. A live de instrução que eu iniciei, né, mostrando aqui com o tema que eu botei nessa live de instrução, o tema é questionando a você, perguntando o seguinte: qual é a sua contribuição para o reino de Deus? Qual é a sua contribuição para o reino de Deus? Esse é o tema que eu coloquei aqui nessa live de instrução, que pausou e agora eu iniciei de novo. Mas eu vou continuar dentro do mesmo tema, porque é importante você ser advertido com esta realidade, para você ter o entendimento, você ter o conhecimento, para que você possa crescer, entender, compreender, estando na vontade de Deus, consciente naquilo que Deus mostra dentro da verdade de Deus, que é a verdade que liberta. Qual é a sua contribuição no reino de Deus? Você pode estar contribuindo no reino dos homens, nas instituições religiosas, nos ministérios de igreja, nos trabalhos, nas devoções, nas consagrações, nas obrigações, nas tarefas, não é? Na formalidade religiosa. Você tem se empenhado, você tem se dedicado, você tem se desgastado dentro dessa obra, dentro desses trabalhos, dentro dessa consagração e devoção ao sistema religioso. Mas isso não é a obra de Deus. Isso não é a obra do reino de Deus. E a pergunta para você é essa: qual é a sua contribuição para a obra do reino de Deus? Você pode dizer assim: eu sou muito dedicado aos trabalhos da igreja, eu vou para as campanhas, vou para os trabalhos, participo dos cultos de oração, participo das festividades, colaboro nos trabalhos, lá nos cultos, estou sempre fazendo a obra religiosa que é determinada pela igreja, estou sempre empenhado. Mas isso não é a obra do reino de Deus. Então a pergunta para você é: qual é a sua contribuição para a obra do reino de Deus? Agora, como é que você vai responder isso se você não sabe? Primeiro, o que é a obra do reino de Deus? Você precisa saber o que é a obra do reino de Deus. Qual é a obra de Deus que Deus quer que o seu povo na terra faça, não é? Divulgue, leve para o conhecimento dos demais. Qual é a obra de Deus? É isso que Deus, Ele quer que a gente entendamos. Então, para você fazer a obra de Deus, se dedicar, contribuir, se desgastar, colaborar, como membro, não é? Como membro dessa obra, você tem que entender qual é a obra de Deus. Você recebeu essa obra. Você está em Deus por essa obra. Você foi aceito por Deus por essa obra. Então você tem que entender. Tem muita gente entendendo que a obra de Deus, trabalho para Deus, se dedicar a Deus, é a vida de devoção à religião, à igreja, à instituição, seja lá qual for o sistema. As pessoas entendem que as suas vidas para Deus é consagrada através das obrigações e da formalidade religiosa. Só que não. Só que não. Então, eu quero levar para vocês conhecimento. O que é a obra de Deus? Você pode ser uma pessoa dedicada, esforçada, que se desgasta dentro de trabalho de igreja, dentro de obra de igreja, dentro de função de igreja, dentro de obrigação de igreja, dentro de tarefa de igreja, cumprindo as obrigações de igreja. Isso não é a obra de Deus. Eu vou te ensinar qual é a obra de Deus. Eu vou te mostrar o que é a obra de Deus. Biblicamente, dentro do contexto bíblico, que é o princípio que a gente tem que usar para estar na verdade, é a palavra. Não é o que ensina os homens, nem o que determina o sistema, nem o que nós achamos. Nós temos que usar como princípio para estabelecer o que é verdade de Deus e o que não é, a palavra dele. Amém? Então, dentro desse princípio, para estabelecer, eu quero te dizer o que é a obra de Deus. Lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, versículo 28 e 29,
Jesus vai dar uma resposta a uns homens que perguntaram a ele o que é a obra de Deus para que nós façamos. Eles perguntaram, indagaram Jesus sobre o que é a obra de Deus para que eles fizessem. Jesus vai responder simples e objetivamente. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Esta qual? É esta qual? É a igreja ali, é o trabalho religioso, é a instituição, é a devoção, é a obrigação da religião? Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Escuta agora qual é a obra de Deus que Jesus vai dizer. Que vocês creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus é Cristo, para você crer nele, para você viver pela fé nele, para você pregar ele, para você divulgar ele, para você anunciar ele, para você levar a informação dele para o mundo. Isso é a obra de Deus. É quando eu estou em Cristo, vivo por Cristo, para Cristo e anuncio Cristo ao mundo. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus não é uma vida formal dentro de obrigações, tarefas e ordenança dentro de religião. A obra de Deus é Cristo, aonde eu tenho que crer nele. Essa é a obra que nos salva. Esta é a obra que leva o homem a ser aceito por Deus. Essa é a obra que Deus aceita para ortogar em você a graça dele, a graça da salvação eterna. A obra de Deus é Cristo. Essa obra que o próprio Deus operou em favor da humanidade. A obra vicária. A obra substituta em lugar do pecador que Jesus operou. A obra da redenção. A obra da justificação. A obra para o homem alcançar comunhão com Deus e a reconciliação. É pela obra de Cristo que ele concluiu, consumou a obra de Deus na cruz do Calvário, para que o homem tivesse acesso a Deus, para que o homem tivesse o perdão de Deus, para que o homem alcançasse a salvação de Deus. É essa obra que nós temos que crer e pregar, fazer esta obra, levando ela ao conhecimento do mundo. É isso a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus não é uma vida de obrigações, devoções, escravidão religiosa. Como muita gente hoje vive dentro das obrigações religiosas, em nome de obra de Deus, em nome de servir a Deus, em nome de fazer a obra de Deus. Só que não, irmãos. A obra de Deus não é essas coisas. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus, para a gente se basear mais pela palavra. Porque o sermão que edifica, é o sermão da palavra, é o sermão que vem pela palavra. Você tem que ouvir pela palavra, para a sua vida ser exortada, edificada verdadeiramente em Deus e por Deus. Você tem que estar ouvindo o sermão da palavra, pela palavra. Não é o sermão que os homens criam, o sermão bonito, sabedoria, sermãos de conceitos de técnica, de muito conhecimento. Não. Vem cá. Olha o que Paulo vai falar aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, no versículo 17, ele vai dizer assim: porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Você sabe o que é evangelizar? É levar o anúncio do evangelho. Entendeu? Evangelizar não é dizer aí sermão, jargões religiosos. Evangelizar é levar a informação do evangelho. Depois eu explico isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Ele me enviou, não foi para batizar, foi para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A pregação da cruz de Cristo é loucura para os que perecem, porque não aceita o que o Evangelho nos informa para a salvação. O Evangelho nos informa em relação
ao que Jesus fez na cruz do Calvário, ao sacrifício vicário, à morte substituta de Cristo, o Evangelho nos dá a informação que por essa morte, por esse ato de entrega de Cristo, tomando o nosso lugar, é por onde nós somos salvos. Não é por nenhum outro meio, não é por nenhuma outra coisa, não é por obra nenhuma. O único meio de salvação é pela obra, o sacrifício, a ação de Cristo, cumprindo, executando, consumando a vontade do Pai para realizar a obra vicária, substituta, salvadora, que vai dar ao homem o acesso a Deus. Essa obra foi o próprio Deus que providenciou e Jesus executou. Então Paulo vai dizer, eu prego a cruz de Cristo, irmão. Eu não prego por sabedoria humana. Paulo tinha muito conhecimento, Paulo tinha muita sabedoria, Paulo tinha muito entendimento de outras áreas, mas Paulo não se apoiava nisso para ninguém dizer ele é sábio porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não, a sabedoria é a cruz de Cristo. A sabedoria é dentro do que Cristo nos revela, não é dentro do meu saber, da minha virtude e capacidade, do meu potencial. Não, é por Cristo. Paulo vai dizer, eu prego a cruz de Cristo, não com sabedoria humana, mas dentro daquilo que Deus nos mostra, o que foi feito, qual o objetivo, qual a finalidade desse sacrifício na cruz do Calvário. É só isso que temos que pregar. Não precisamos enfeitar, não precisamos usar termos técnicos, usar a geografia, a arqueologia para trazer uma explicação, enfeitar todo o Evangelho, adicionar tanta coisa no Evangelho e tirar o conhecimento simples do Evangelho para todo o povo, seja simples, culto, ignorante, intelectual, analfabeto, todos entendem da mesma forma. O Evangelho é simples, não tem complicação. Quem complica são os homens com os seus questionamentos, com os seus posicionamentos de sábios intelectuais, porque eu tenho curso, tenho formação, sou mestrado, doutorado. Não! Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 23 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, nós pregamos a Cristo crucificado. A mensagem do Evangelho não é nenhum outro meio, que nem hoje é tanta orientação, é tanto meio, é tanta coisa que os homens botam para o povo ser salvo. Não, você tem que vir para uma igreja, você tem que ser batizado, você tem que estar guardando o sábado. Olha, se você não for predestinado, você não é salvo, você tem que ser escolhido, você tem que estar dando dízimo para ser salvo, tem que estar numa igreja. É tanto meio, é tanta coisa que as pessoas colocam para a salvação que o Evangelho não mostra, que faz o povo que crê nisso cair da graça. Porque a mensagem da salvação é simples, é mostrar ao pecador Cristo. Se ele for, amém. Se ele não for, amém. Jesus vai dizer, ide e pregai o Evangelho. Quem crê, irmão, não tem nenhuma cerimônia não, não tem nenhum arrumadinho não. Jesus vai dizer, vão, preguem o Evangelho. Quem crê será salvo, irmão. É simples assim, é. Quem não crê será condenado. É simples assim também, é. Não adianta enfeitar o Evangelho para trazer o povo. Não adianta usar técnicas de sabedoria para impressionar ninguém. O povo tem que ser convencido a Deus pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo quando o homem ouve a mensagem do Evangelho. É por onde Deus trabalha, é por onde Deus vai gerar a fé que não vem de vós, a fé que é a condição para o homem alcançar o favor da salvação. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas essa fé só pode ser gerada pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Lá em Efésios 2, 8 e 9. Vai dizer, pela graça sois salvo, mediante a fé.
Isto não vem de vós, não nasce do teu coração, não nasce da religião, não nasce da tua caridade, não nasce da tua obra bonita, da tua obra de amor. Isso tem que nascer no teu coração pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, Jesus, o Evangelho. É por isso que Jesus vai dizer, vão e pregam o Evangelho. Quem crê? O Evangelho não é questão de você viver um ritual, estar dentro de uma instituição, praticando um bocado de obra, de doutrina, de ordenança, de determinação para ser salvo. O Evangelho é uma informação que faz você conhecer o caminho da salvação. Se você crer e seguir por ele, você é salvo. Está entendendo isso? Qual é a sua contribuição no reino de Deus? Você tem pregado o Evangelho ou tem pregado uma vida de formalidade religiosa de igreja? Você tem vivido pelo Evangelho, no Evangelho e pregando o Evangelho? Ou você tem vivido dentro de igreja, obra de igreja, sacrifício de igreja, devoção de igreja, formalidade de culto, ritual e cerimonial e essa vida toda formal dentro de igreja? Isso não é a obra de Deus. Isso não é tarefa no reino de Deus. A obra de Deus é Cristo, é o Evangelho que tem que ser anunciado ao mundo. E esse Evangelho, ele não é anunciado através de nenhum veículo de comunicação desse mundo. Esse Evangelho tem que ser anunciado por nós que somos embaixadores de Deus, sacerdote santo. Nós somos a carta viva de Deus, as testemunhas, aqueles que foram levantados dentro do reino, onde fomos tirados do reino das trevas, trazido para o reino da luz, para anunciar a virtude daquele que nos salvou. Anunciar Jesus, não é anunciar formalidade de igreja. Nós somos sal da terra e luz do mundo, não é uma instituição. O compromisso Deus não deu a nenhuma instituição desse mundo. Deus deu a pessoas. A igreja de Cristo não é uma instituição. A igreja de Cristo são pessoas, um corpo místico chamado igreja, formado não de tijolo, nem de areia, nem de cimento. A igreja de Cristo é formada por pessoas que individualmente somos membros. Temos que cumprir a nossa tarefa como membro desse corpo, onde Cristo é a cabeça, onde nós temos que ser guiados, submisso e jurar fidelidade, não é doutrina de igreja, mas jurar fidelidade a Cristo, vivendo, pregando, anunciando a sua palavra, o seu Evangelho, na doutrina de Cristo. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Porque os judeus se escandalizavam com o Evangelho. Porque os judeus não receberam o Evangelho. Porque os judeus rejeitaram o Evangelho. Aquilo que Cristo trouxe, que levava o homem ao próprio Cristo. O Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é uma informação que mostra ao homem perdido o caminho para ele ser achado por Deus. Que mostra ao homem julgado e condenado o caminho da salvação e da absolvição. O Evangelho é o meio, a informação que mostra ao homem o meio dele ser justificado, o meio dele ser aceito, o meio dele ser recebido, o meio por onde ele pode ter a vida eterna com Deus. E esse meio, o Evangelho, não mostra, não dirige, não orienta ninguém a estar dentro de nenhuma instituição, cumprindo nenhuma obra, nenhuma devoção, nenhuma obrigação. O Evangelho mostra Jesus. Ele é o meio, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único meio pelo qual o homem pode chegar a Deus, ser aceito por Deus, receber o perdão, a justificação para a vida eterna com Deus quando desse mundo partir. O Evangelho mostra isso, irmão. Jesus, o que é que os homens fazem hoje? Qual é a pregação hoje desses evangelhos malditos que o povo tem vivido aí no mundo? Não, você tem que ser salvo, mas tem que estar numa igreja. Mas a igreja que eles falam é uma instituição. Não, você tem que ser salvo, mas você tem que guardar o ritual
dessa igreja aqui. Tem que guardar o sábado, tem que guardar o batismo, tem que guardar a obrigação do dízimo. Você tem que ser isso, tem que fazer aquilo. Eles não perseveram na doutrina de Cristo. Eles prevaricam, eles desviam, eles apostatam, eles adicionam, eles acrescentam coisas para o homem ser salvo que o Evangelho não pede, não mostra, porque o único meio, a única porta, o único caminho para o homem ser salvo que o Evangelho mostra é crer em Jesus e guardar, praticar, andar por ele. Não é por nenhuma religião. Esse foi o problema dos judeus. Os judeus se escandalizaram com o Evangelho, como disse Paulo. Prego é loucura para os judeus, para os gentios, para os gregos. É escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles queriam a vida dele com Deus, eles queriam chegar a Deus, eles queriam salvação, eles queriam vida eterna por meio das suas obras, guardando o sábado, sendo circuncidado, vivendo o ritual da lei, cerimoniais, indo para o templo, cumprindo obrigações, sacrifício, levando a sua vida dentro da formalidade religiosa. E Jesus, quando veio, ele analisou, ele reprovou tudo isso. Jesus vai dizer agora, ei, eu sou o caminho, não é mais por esse meio. Eu sou a verdade, não é mais isso que vocês aprenderam. Eu sou a vida, vida com Deus, ir a Deus, estar na vontade de Deus é por Jesus. Os judeus não aceitaram Cristo, porque eles queriam continuar se circuncidando. Eles queriam continuar guardando as obrigações ritualísticas da lei que foi dada por Moisés. Eles queriam continuar buscando a Deus em templo. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para aí. Olha para aí. E o judeu disse, não, a gente não quer saber disso não. A gente tem nossa tradição, que recebemos dos nossos pais. A gente não quer saber que tu está dizendo que tu é o caminho, não. A gente quer continuar pelo caminho que a gente estabelece, pelo ritual, pelo cerimonial, pela guardança de obras da lei, pela guardança dos rituais da lei. Nós queremos chegar a Deus pelo sacrifício, pelo templo, pela circuncisão, por guardar o sábado, por ser bonzinho, por estar dentro de igreja, por ser batizado, por guardar sábado. É isso que o povo também hoje é ensinado. Jesus veio e disse, não, eu sou o caminho, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu que vim dar a vocês a vida eterna, eu sou esta vida, e vocês não querem vir a mim para recebê-la. Jesus vai dizer para o povo, eu sou a porta, vocês não vão entrar nunca na presença de Deus, por meio dessa ritualidade, desses cerimoniais, dessa vida religiosa. Vocês só podem entrar na presença de Deus por mim, porque Ele é a porta. Foi isso que Jesus disse. Os judeus não aceitaram. Se escandalizaram, dizendo, não, nós não queremos saber desse teu sacrifício, não. O sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, porque não aceitam. Mas para nós, é o poder de Deus que somos salvos, porque cremos. Nós cremos naquilo que foi feito para nos salvar por Jesus na cruz do Calvário. Eu não creio em salvação por meio de obrigação religiosa. Eu não creio em salvação por meio de devoção religiosa, por meio de obra e trabalho pela virtude do homem. Eu não creio em salvação dentro dessa mentira que pregam que você foi escolhido de antemão. Eu creio na salvação por meio de Cristo, porque Cristo é a minha salvação. Ele é o autor da salvação. A salvação foi consumada para nós por Ele. Sendo Jesus consumado, veio ser a causa da salvação. Hebreus 5:9. A causa da salvação não é tu guardar o sábado, não é tu estar na igreja, não é tu ser bonzinho, não é tu fazer obra de caridade, não é tu ser devoto a nenhuma instituição. A causa da salvação não é tu ser escolhido de antemão dentro de uma doutrina de predestinação fatalista. A causa da salvação, como diz Hebreus 5:9, é Jesus Cristo. Sendo Ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. O único meio para o homem encontrar salvação é crer no sacrifício vicário, substituto, que Jesus operou, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz está
estava sobre ele. Ele sofreu toda a maldição, se fazendo maldito por nós. Ele tomou a forma humana para ser o nosso representante diante do Pai, para interceder, para operar em nosso favor a reconciliação, para advogar a nossa causa, para interceder por nós, para nos justificar, para nos tirar da culpa e da condenação. Jesus Cristo é o autor da salvação. Jesus Cristo é a esperança de toda a humanidade. Não adianta o homem dizer que crê em Jesus e viver guardando ritual, obrigação, devoção religiosa, como se fosse meio para ir a Deus. Ele está caído da graça, perdido. Esse foi o mal dos judeus. Os judeus resistiram a Cristo. Os judeus não aceitaram Jesus, porque eles queriam se justificar pela sua própria justiça. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Paulo vai dizer: eu dou testemunho dos meus irmãos judeus, que são zelosos de Deus, mas não com entendimento. O que falta hoje nesse povo é entendimento, porque esse povo está vivendo a vida com Deus de sacrifício, de devoção vã, não tem entendimento. Paulo vai dizer: porque o único meio de justificação é Cristo, para todo aquele que nele crê, porque toda lei em Cristo é desfeita, não tem mais validade. O povo hoje quer viver a vida com Deus baseada dentro da sua formalidade religiosa. E não aceita o meio de justificação com Deus. Muitos estão se justificando diante de Deus por causa da sua vida religiosa. Você lembra a oração do publicano e do fariseu? Você lembra como o fariseu orou? Ele achava que ia impressionar a Deus pelas formalidades dele religiosa. Olha, Senhor, eu jejum, eu dou o dízimo, eu vou para o templo, eu faço isso, enquanto o publicano disse: Senhor, eu não sou digno da tua presença, eu sou um miserável pecador. É isso que Deus quer do homem, que o homem reconheça a sua miséria e busque a misericórdia de Deus em Jesus, não é dentro da sua obra religiosa não, porque muitos estão se gloriando hoje, porque é praticante de obra de igreja, porque está dentro de uma igreja, porque é cumpridor das obrigações da igreja. Eles acham que isso é a obra de Deus. Os judeus rejeitaram Jesus porque queriam guardar esses meios como forma de chegar a Deus, de se justificar com Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Romanos, leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Eu estou ministrando aqui, mas dentro do princípio da palavra, a autorização que ela me dá. Leia a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço para Israel é para a sua salvação. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, antes procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, que é Cristo. Porque, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus não está mais na maldição da lei, não sofrerá mais a condenação do pecado. Mas quem não crê, continua dentro da maldição da lei, continua dentro da condenação do pecado. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa ministração? Paulo vai dizer, irmãos, o bom desejo, Paulo desejava que os israelitas fossem salvos. Mas não é o povo escolhido de Deus? Salvação para judeu, para grego, para qualquer um, é através de Cristo. Seja quem for o ser humano, negou a Jesus, não tem salvação. Porque o único meio de salvação é Cristo. Pode ser judeu, grego. Se não tiver em Cristo, não é salvo. Não tem outro meio de salvação para ninguém. É um só, para toda a humanidade. E os judeus, eles não aceitaram Jesus. Os judeus, eles rejeitaram a Cristo. Não aceitaram o caminho, a verdade e a vida, que era Jesus, para que eles chegassem a Deus, recebessem a vida,
fossem justificados. Eles queriam se justificar, eles queriam chegar a Deus por meio dos seus cerimoniais, os rituais cerimoniais da lei que era pedido. Só que aquilo não levava ninguém a Deus. Aquilo era temporal para o homem não receber a ira de Deus, até se manifestar a promessa de Deus de trazer ao mundo um meio de levar toda a humanidade a Ele. Jesus Cristo foi a promessa feita lá no Éden, quando o homem caiu, para a restauração da humanidade. E esta promessa se revela no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. Ali foi manifestado o plano de salvação para toda a humanidade, seja os do tempo de Jesus, os do tempo lá do final, os do tempo lá do começo. Toda a humanidade, de Adão ao último homem que venha nascer, só pode ser salvo em Jesus, por Jesus. Porque Jesus já foi a esperança anunciada lá na queda do homem. E de lá para cá Deus veio anunciando aquele que ele iria trazer ao mundo, como disse a Abraão: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Isso referindo-se a Jesus, que viria da descendência de Abraão, Jacó, Isaac, que nasceria dentro dessa linhagem, porque foi da promessa que Deus fez a Abraão que veio Jesus diante de um povo. Como homem, Jesus tinha que vir no meio de um povo. E Jesus escolheu um povo, o povo judeu, para que Deus escolheu o povo judeu, para que se manifestasse o Salvador da humanidade em forma humana. Por que em forma humana? Porque ele teria que ser o representante da humanidade. Como foi o homem que pecou contra Deus, então era justo que o homem se justificasse diante de Deus. Mas como tinha possibilidade do homem se justificar se todos pecaram e todos estavam afastados de Deus? É por isso que Jesus veio como homem, nascido de mulher, para provar a humanidade dele, porque ele nasceu do ventre de Maria para provar a humanidade dele. E como homem, ele executou a exigência de Deus para que os homens tivessem o perdão do seu pecado. Jesus, o representante da humanidade para com Deus, o mediador de Deus para com os homens. Jesus é aquele que cumpriu tudo aquilo para resgatar toda a humanidade. Como homem, ele suportou, submeteu, recebeu, sendo justo, todo o castigo para nos justificar. É por isso que temos que crer em Jesus. É por isso que temos que agradecer a Deus por esse plano glorioso de salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Este foi o propósito de Deus em enviar Jesus. O amor de Deus foi manifesto através da manifestação de Cristo, que veio com essa finalidade: salvar. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido, toda a humanidade perdida da presença de Deus. Jesus veio salvar, lá em Lucas 19:10. E aí, a gente vai ver Paulo dizendo que ele orava pelo seu povo, seus irmãos patriotas judeus, porque eles não aceitavam a salvação por meio de Cristo. Eles queriam ser salvos por meio das suas obras de justiça, por meio da sua religiosidade, por meio das suas práticas dentro dos cerimoniais da lei. Paulo vai dizer: eles não aceitam a justiça de Deus. Eles procuram estabelecer a sua própria justiça, não sabendo eles que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê ser justificado. Não é através de nenhuma obra, não é através de nenhum ritual, não é através de nenhuma vida de devoção religiosa, não é através de nenhuma coisa que o homem faça. Se o homem quer ser justificado, se o homem quer ser recebido por Deus, se o homem quer encontrar salvação, ele precisa crer em Cristo. E o que é crer em Cristo? Vamos trabalhar isso agora? Vamos trabalhar isso agora? Isso é a colaboração para o reino de Deus. Eu tenho colaborado com o reino de Deus, levando este trabalho de informação e esclarecimento da verdade do Evangelho. Aí o cara chega para mim e diz assim: olha, você não está dentro de uma igreja, você não é de Deus. Quem disse a tu que de Deus é quem está dentro da igreja? Qual é a colaboração do reino de Deus que tu que está dentro da igreja estás fazendo? Porque tu estás trabalhando para a obra do homem, não é de Deus.
O reino de Deus não é trabalho de igreja. O reino de Deus é pregar o evangelho. É esclarecer pessoas com a verdade do evangelho. É levar para o povo o conhecimento da salvação. Tu tem feito isso? Ou tu se dedica só à tua devoção prática de ritual, de obra, de obrigação dentro de igreja, a viver a formalidade, os cultos mecânicos, os formalismos, as sociais, os trabalhos, os movimentos de culto de igreja? Obra de Deus não é isso, irmão. Obra de Deus é você divulgar Jesus ao mundo, é você cumprir a sua função de sacerdote, de ministro, de testemunha de Deus, pregando ao povo. É você cumprir a sua missão de luz deste mundo, esclarecendo os que estão nas trevas, com a luz de Deus que é o Evangelho, a verdade de Cristo, a verdade que liberta, o poder de Deus para salvar. Tu tem feito isso? Aí você está que nem os judeus, quer se justificar diante de Deus pela tua vida religiosa, tu estás dentro de maldição. Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Leia o contexto todo aí, que é muito bom para o seu entendimento. Paulo vai dizer, irmãos, o desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus é pela salvação de Israel, porque eu dou testemunho que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Tem muita gente dentro das religiões que são zelosos de Deus, mas estão sem entendimento, estão fazendo as coisas fora da direção de Deus, estão sendo instruídos errado, porque não estão sendo advertidos, informados, esclarecidos com a verdade do Evangelho. Estão dentro da religiosidade, do sistema igreja. E Paulo vai dizer, porque eu dou testemunho que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento, porquanto não aceitam a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, o seu próprio meio, dentro do que eles entendem para buscar a Deus. Eles não têm o entendimento de Deus, eles querem ser aceitos por Deus, eles se denominam satisfeito e cumpridor da vontade de Deus dentro da religiosidade deles. Mas Paulo vai dizer, não é isso que leva o homem a ser aceito por Deus, a receber a justificação de Deus, a receber o perdão de Deus, a estar na comunhão com Deus. Não é por meio desses caminhos, não é por meio desse entendimento que você tem dentro da sua própria justiça, buscando pelas suas obras, buscando pelos seus trabalhos, buscando pela sua bondade, buscando pela sua formalidade religiosa, pelos seus usos e costumes, pela sua vida de devota e consagração à obrigação de trabalho religioso. Não é por esse meio que você vai chegar e ser aceito por Deus. Isso não é obra de Deus. Romanos 10, 4. Paulo vai dizer, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê receber a justificação de Deus. O fim da lei, o que representa isso? O fim da lei. O homem já não vai ter mais a maldição da lei na vida dele quando ele crê em Jesus, porque agora ele é justificado. E agora a lei, para ele, não tem mais condenação. Ele não é mais agora réu da lei. Ele foi justificado do seu pecado que a lei condenava, que o pecado leva o homem ao inferno. Através de Jesus, ele é justificado. E aí para esse agora não tem mais condenação. Você está entendendo? Ele foi justificado pela fé em Jesus. Mas não. Os judeus queriam continuar guardando a circuncisão, vivendo os cerimoniais e rituais da lei, cumprindo os trabalhos de culto, de obrigação, de sacrifício, de holocausto, de ritual dentro de templo. Os judeus queriam continuar com a circuncisão, porque eles entendiam. Não, Cristo não é importante, não. Importante é o sacrifício. Se não fizer, não é salvo. Isso estava sendo pregado no meio dos cristãos, que se convertiam a Jesus. Os judeus que não eram convertidos a Cristo, eles apenas aderiam ao povo, mas não eram convertidos. Eles estavam infiltrando no meio do povo. Olha, se vocês não se circuncidar, vocês não vão ser salvos. Vocês têm que manter as obrigações da lei, guardar o sábado, dar dízimo, ir para templo, viver o ritual místico, os cerimoniais, porque se vocês não viverem isso, vocês não é salvo. Não adianta só crer em Jesus. Não é hoje também ensinado isso?
dentro das muitas igrejas, os muitos líderes não ensinam isso ao povo. Olha, se você não estiver aqui na igreja, você não pode buscar a Deus, venha receber a bênção de Deus, venha oferecer o seu culto, venha adorar a Deus, venha oferecer seu trabalho, venha servir a Deus aonde? Aonde? Não, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que estar aqui cumprindo a sua fidelidade, o seu ato de gratidão a Deus, dando dízimo, tudo, coisas que era para os judeus, não para nenhuma outra nação, nenhum outro povo. Isso era pedido para os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus, porque não receberam as boas novas da salvação. O que o Evangelho nos informa. Eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, que mostra ao homem que não é mais por esse meio para o homem chegar a Deus. É por meio de Cristo o sacrifício vicário, substituto, em lugar do homem. E os judeus queriam se justificar, continuando, vivendo a sua formalidade religiosa. Paulo vai dizer, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê nele, será justificado. Não tem mais outro meio de você encontrar isso de Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Não é pela obra do homem, pela justiça do homem, pelos méritos dos homens, pela virtude dos homens, pela religiosidade, não. É por Jesus Cristo, irmão. Então isso é o que eu prego, que nem Paulo disse. Eu prego a cruz de Cristo, eu prego o evangelho que eu prego, é mostrando o sacrifício vicário de Cristo em favor da humanidade. E que todos creiam nesse grande ato de amor de Deus, onde Cristo morreu por nós, se convertam a Ele, crendo no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Qual a importância daquela morte? Qual o objetivo? Qual a finalidade pelo qual Cristo veio ao mundo e foi levado à morte e morte de cruz para nos salvar? Nós temos que crer nisso, estar firmado nisso, pregar essa salvação ao mundo. Isto é a obra do reino de Deus, não é esse trabalho religioso de igreja. O que é crer em Cristo, irmão? E como eu estava dizendo. Não, você crê em Jesus? Creio. O que é crer em Jesus no seu entendimento? O que é crer em Jesus no seu entendimento? Porque você tem que conhecer isso, tá? Salvação não é por meio de filiação, de obra, de estar adepto a nenhuma religião. Salvação é por meio do conhecimento e do entendimento. Para você crer, você tem que entender. Você tem que crer entendendo. Está entendendo isso? Você tem que entender também o crer em Jesus o que é. O que é crer em Jesus? Bem, quando eu estou convicto do que Jesus fez por mim, do que Ele ensinou, do que Ele mostrou e convidou as pessoas a seguir, guardar e praticar dentro da direção dEle, quando eu me coloco submisso à fidelidade dentro de tudo que Cristo fez, confiando, acreditando e sendo fiel, guardando e praticando o que Ele ensinou, isso é crer em Cristo. Primeiramente, crer no que foi feito por Ele para me salvar. Quando eu creio que Jesus já fez a obra da salvação, eu não preciso mais entender que eu tenho que guardar sábado para ser salvo. Eu não preciso mais entender que eu tenho que estar dentro de uma igreja para ser salvo. Eu tenho que me filiar a alguma religião para ser salvo. Quando eu creio em Jesus, eu entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário para me salvar. Eu não preciso mais me preocupar em viver uma vida se esforçando a querer mostrar bondade, a querer fazer nenhuma obra de caridade, como se isso fosse me garantir salvação. Quando eu creio em Jesus, eu estou confiante de que Ele já fez a obra para me salvar. Agora, eu creio nele, nessa obra, e eu tenho que ser conduzido enquanto aqui estiver, dentro da direção dele. Crer em Jesus e guardar a palavra dele em nosso viver, seguindo por ela, é outra coisa. Que estabelece o princípio da verdadeira crença, fé em Deus. Porque crer em Jesus, todo mundo diz que crê, mas não guarda a palavra dele. Não estão se conduzindo na doutrina dele. Não estão vivendo no evangelho dele. O cara diz que crê em Jesus, mas vê,
Ele está numa igreja, numa religião, que ensina ele, se não guardar o sábado, não é salvo. Então esse crê em Jesus já fez ele cair da graça, guardando esse entendimento. O cara diz que crê em Jesus, mas ele entende assim, ele está dentro de um ensinamento, de uma instrução, que ele entende, não, eu tenho que ir buscar a Deus ali na igreja. Eu tenho que ir buscar a bênção de Deus na igreja. Então, ele já está sem o entendimento da verdade do Evangelho. Ele já está seguindo outra direção, já está caindo da graça. Esse crer em Jesus não leva ele a ser salvo. Por isso que Jesus vai dizer aos judeus que creram nele, e ele agora para e adverte, porque Jesus sempre estava orientando. Ele quer que nós tenhamos entendimento. Jesus estava sempre ensinando, e nós temos que aprender. Jesus, lá em João 8,31, Jesus chega para os que estavam crendo nele e diz assim: se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta dizer que crê em Deus e não guardar a palavra dele. Não andar na doutrina dele. Continua preso. Mas eu creio em Jesus, mas está preso, sem entendimento, andando fora da vontade dele. Porque Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Olha quem é que vai entrar. Mas todo aquele que guardar e praticar as minhas palavras. Então, você tem que aprender o que é crer verdadeiramente em Jesus e estar seguindo por ele. Jesus vai dizer em João, capítulo 15, versículo 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha a condição. Eu estou em Cristo, mas a palavra dele tem que estar em mim. Porque tem muita gente que diz, eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Deus, mas está vivendo devoto, consagrando sua vida, sacrificando sua vida dentro de instrução, de direção, que não é o Evangelho. Que não é o que Cristo pede. Que não é pela doutrina de Cristo. Essa fé é vã. Essa fé é morta. Essa fé não te leva a nada com Deus. Vou te provar. Jesus chega lá para os judeus, no tempo que ele estava na terra pregando como homem, Jesus chega lá para os judeus e diz assim, ele repetindo o que Deus usou o profeta Isaías para advertir o povo lá atrás, quase 500 anos. Agora, lá na frente, Jesus chega e diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, entendimento, está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Olha o motivo pelo qual o povo adorava a Deus em vão. Porque não estava dentro dos preceitos de Deus. Porque não estava dentro da doutrina de Deus. Estava dentro dos preceitos dos homens. Agora, interessante é o que Deus usa o profeta Isaías. Lá em Isaías 23, deixa eu confirmar aqui. Profeta Isaías, a mesma palavra que Jesus usou, falando o que Isaías falou, mas Isaías vai dizer algo ainda diferente. Isaías vai dizer a mesma palavra que Jesus disse, mas tem outro ponto aqui que eu quero mostrar a você. Profeta Isaías, capítulo 23, o versículo... Olha o que Deus... 29. Isaías, capítulo 29, versículo 23. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foram instruídos. Rapaz, isso aqui é muito sério que eu estou falando com você agora. Em nome de Jesus, seja prudente, esteja mais atento a ouvir, analisar, use o senso crítico para raciocinar, entender e ter o conhecimento de Deus para o entendimento verdadeiro que lhe leva a vida com Deus. Olha o que Deus vai dizer ao povo através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, seu coração está distante de mim, cada dia mais se afasta de mim. Por quê? Porque
O conceito deles, o ensino deles, a doutrina deles é dos homens, não é a de Deus. Eles são instruídos pelos preceitos dos homens e não de Deus. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Essa multidão que está dentro da igreja está desviada de Deus. Estão reunidas vivendo uma vida de manifestação, de poder, de adoração, de choro, de cântico, de louvor a Deus. Em vão, irmão. Tudo isso é em vão. Esse povo está sem entendimento de Deus. Apostatando da fé por doutrina de demônios. Sendo levado por vento de doutrina. Vivendo um evangelho anátema. Vivendo dentro de heresia de perdição colocada pelos homens. Os homens tirando o entendimento do povo, da verdade do evangelho, aplicando doutrina de igreja, sermão de igreja, usos e costumes de igreja, os preceitos dos homens. É nisso que o povo está sendo formado, e não na doutrina de Cristo. Esse povo, dentro dessas muitas igrejas, estão perdidos com os nomes de que são salvos. Estão mortos com o nome de que estão vivendo para Deus. Então não, irmão. Reflita nisso, isso é muito sério o que eu estou falando. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Essa multidão é escravo do sistema. Essa multidão é robô do sistema. O sistema que controla eles para onde eles têm que ir, o que eles têm que fazer, o que é adorar a Deus, onde eles têm que estar. Essa multidão está aí, escravizada pelo sistema, dentro desses cantos malditos chamados igreja, onde dizes que é casa de Deus, onde os homens estão lá dizendo que é representante de Deus, e o povo seguindo esses homens. Olhem para a palavra. A palavra não manda seguir a homem nenhum, líder nenhum. A palavra não manda seguir a pastor de igreja nenhuma. A palavra manda ser fiel ao evangelho de Cristo. Jesus nos mandou guardar e praticar a palavra dele. A igreja de Cristo tem que estar submissa, guiada, dirigida pela cabeça que é Cristo. Nós, igreja de Cristo, temos que jurar fidelidade. Não é a igreja, nem a nenhum pastor de nenhum ministério, como os pastores estão cobrando hoje do povo, cobrando que o povo tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja deles. Não, Cristo não orientou isso a ninguém. Esses homens são mercenários, cães gulosos, fazedores do povo negócio dele. Deus, ele quer conhecimento, entendimento de cada um de nós. Nós temos que estar submissos a Deus, vivendo uma vida por Deus, dentro do entendimento, dentro dos conceitos, dentro do preceito, da doutrina de Cristo, a palavra de Deus, o evangelho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o indivíduo, quem é o profeta, o pastor, o papa, o padre. O que você tem que andar e ser prudente a estar firmado é na doutrina de Cristo, não é dentro de formalidade de sermão de homens. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti da doutrina, Timóteo. Fazendo isso, te salvarás. Paulo vai dizer aos Coríntios 15, 1 e 2, se eles não se mantessem no evangelho pelo qual Paulo pregou, eles não poderiam ser salvos. Salvação não é você sendo devoto a nenhum sistema, obedecendo a nenhum homem de igreja. Salvação é você crer no evangelho e andar na esperança, na devoção, jurando fidelidade a Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo dentro do evangelho, que é o poder de Deus para nos salvar. Qual é a tua contribuição no reino de Deus? O que você tem contribuído? De qual forma você tem contribuído para o reino de Deus? Saiba de uma coisa, essa sua vida de devoção e consagração dentro dos trabalhos, das obrigações de igreja, não é obra de Deus. Vá aprender o que é obra de Deus, vá aprender o que é servir a Deus, vá aprender o que é adorar a Deus. Você precisa ter o conhecimento, ter entendimento, ser instruído, informado, para que você cresça e esteja edificado na verdade que liberta, para que por ela seja liberto. Seja liberta. Amém? Deus abençoe, esse é o meu compromisso. Pela vocação que Deus me deu, para contribuição, para o trabalho no reino dele, levando o anúncio, a informação, o ensino, a instrução da verdade do evangelho de Cristo. A luz de Deus que ilumina o mundo para que tenham entendimento por onde serão salvos se crer na verdade que liberta. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus.